Boa noite, eu sou Luiz Henrique e eu faço parte do CR, sou um filho amado de Deus e no CR eu aprendi que a gente tem que viver um passo de cada vez, um dia de cada vez, resolvendo cada mal naquele dia. No CR a gente aprende que a gente se conecta com Deus, é um grupo de 12 passos, a gente se conecta com Deus através da nossa relação com o próprio Deus e com os nossos colegas do grupo. Isso ensina 12 passos e alguns princípios da espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre a negação. O tópico de hoje é interessante porque a gente acha muitas vezes que não nega algumas coisas. E nós negamos sim. Então, o tópico de hoje é: todos nós estamos em negação. Todos nós negamos em maior ou em menor parte, em maior ou em menor frequência, mas todos nós negamos. Vamos começar pela definição de negação. O professor Dr. Davi Zimmermann define a negação como um processo pelo qual o sujeito, de alguma forma, inconscientemente, não quer tomar conhecimento de um desejo, fantasia, pensamento ou sentimento. Então, todos nós nos enquadramos nessa definição do Dr. Zimmermann. Um processo pelo qual um sujeito, todos nós somos sujeitos, de alguma forma, inconscientemente, de algum jeito. Muitas vezes a negação ela é inconsciente, senão a gente não negaria. Então, é um processo inconsciente que leva o indivíduo a não querer tomar conhecimento sobre um desejo, uma fantasia, um pensamento ou um sentimento. Só para aqueles negadores de plantão, de verdade, que são os negadores profissionais, obviamente, vocês não se enquadram nisso aqui. Mas a maioria das pessoas que tem buscado a cura por meio da conexão no CR vai entender que sim, em algum momento nós negamos isso e nós estamos todos de acordo com aquela definição dele ali. A negação se apresenta nos seguintes casos. O professor Zimmermann diz que existem 3 possibilidades. Quando o ego se nega a reconhecer os fatos, então, você está vendo algo que aconteceu e você nega aquilo. É natural. Depois, o Freud e a filha dele, Ana Freud, vão dizer que é para defender o nosso coração de dor. Não vou entrar em psicanálise, a gente está seguindo adiante. É quando o ego se nega a reconhecer fatos. Então, assim, você recebe uma notícia muito ruim, que alguém morreu, por exemplo. E aí você vai falar, não. Negou. Tá? Não sei se isso acontece com você, isso acontece comigo, quando eu recebo informação ou alguma notícia que não é boa, que eu não me agrado dela, a primeira reação é negar. A segunda possibilidade é quando o sujeito sabe que os seus desejos, pensamentos e sentimentos negados são dele mesmo, porém, continua a defender-se categoricamente, negando que lhe pertençam. Por exemplo, eu tomei um pileque, eu traí minha esposa, eu dei um cheque sem fundo, ou eu quero fazer isso. Esse pensamento passa pela minha cabeça, eu dividi isso com alguém, e depois esse alguém veio me cobrar e eu nego. Eu falo, não, não é isso aí. Eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento que eu nego. Eu sei que veio do meu coração, mas eu nego. E isso também pode ser problemático, porque se eu não admito que eu tenho, eu não dou o passo para a cura. Então, eu não consigo me curar de nada, nem fisicamente, nem espiritualmente, enquanto eu estiver na negação. Terceiro, a negação designa uma extensiva realidade exterior e o sujeito a quem substitui pela criação de uma realidade ficcional. O que isso quer dizer? Nós criamos uma realidade paralela porque eu não aceito a minha realidade.
É o caso, por exemplo, que a gente viu de algumas pessoas, eu não vou citar nomes porque não é o foco, mas de pessoas que criam histórias, invadem lugares, se dizem passar por uma pessoa que não é, para viver no meio de pessoas que não é o meio dela. Então, essas pessoas ficam criando realidades paralelas para negar a realidade onde ela vive. E aí, isso pode acontecer com todo mundo. Qualquer uma das três é comum e elas acontecem nas nossas vidas. Voltando lá para a primeira. Então, quando o ego se nega a reconhecer os fatos, qual que é o exemplo da Bíblia disso? Pedro. Eu escolhi o texto de Pedro, em Lucas 22, do verso 54 ao 62. Está resumido, a criada, logo que Pedro nega Jesus, a criada diz assim, este homem estava com ele. Pedro diz assim, mulher, eu não o conheço. Segunda possibilidade, segunda situação no mesmo momento de Pedro ali. O homem 1 diz para ele, você também é um deles. Pedro diz, homem, eu não sou. O homem 2 vai e fala assim, certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro diz, não sei do que você está falando. Então, isso caracteriza o primeiro passo da nossa negação. Quando o ego se nega a reconhecer o fato. Então, Jesus tinha avisado Pedro, tinha alertado que ele seria negado por Pedro por 3 vezes, e Pedro, não sei se não considerou, não sei se não levou em conta, mas aconteceu. Ele negou, negação, o ego de Pedro se negou a fazer o que tinha que ser feito. Segunda possibilidade, diz que a negação acontece quando o sujeito sabe que nega, mas continua a defender-se negando o fato. Então, eu nego, mas eu continuo a defender o fato. Eu escolhi o texto de Gênesis 4, de 8 a 13. Caim. Deus diz para Caim, onde está o seu irmão? Não sei, ele tinha acabado de matar o irmão dele. Ele sabe, mas ele está negando. Então, ele sabia onde estava o irmão, ele sabia o que tinha acontecido com o irmão, ele sabia de tudo. Mas ele negou para se defender. Então, onde está o seu irmão? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus pergunta, o que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Aí ele reconhece. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Isso aqui já é eu escolhi esse texto também porque já é um toquezinho para a gente começar a pensar que a gente só sai da negação quando Deus entra no processo. Quando ele entra nesse processo, ele faz a gente enxergar. Não interessa se a gente está no processo 1, 2 ou 3. Tá? Não interessa, a gente só sai da negação. E assim, já adianto um pouquinho, mais adiante a gente vai falar um pouco mais. Mas eu já adianto que funciona assim. Se alguém já te deu algum toque de alguma coisa, se alguém já falou para você sobre alguma coisa, Deus já está movendo essa pessoa para falar no seu coração sobre a sua negação. O que é que você tem que fazer então? Entender que está na negação. Negação é um sentimento, e hoje eu estou levando para vocês uma palavra racional. Então, hoje a gente vai partir da nossa razão, do nosso pensamento para atingir o nosso coração. Por meio do nosso pensamento, da nossa razão, a gente vai atingir o nosso coração e vai tomar a iniciativa que a gente precisa tomar para que haja cura. A terceira possibilidade é a negação extensiva à realidade exterior, sujeito a substituir pela criação de outra realidade ficcional. Foi aquilo que eu falei. Então, eu moro num lugar, vamos imaginar que eu moro numa vizinhança pobre,
onde não tem boas condições, eu arrumo um emprego e eu vou viver de aparências. Aí eu compro um carro muito melhor do que eu posso pagar, eu quero morar numa casa muito melhor do que eu posso pagar, porque de algum jeito eu acredito que aquilo vai mudar a minha realidade, eu tenho que impressionar alguém, eu trago sofrimento para mim e para minha família, e quando eu sou confrontado, eu nego. O texto que eu escolhi aqui é a negação da realidade, o texto de Jeremias 8, de 6 a 11. Quem nega é o povo todo. Deus está dizendo que eles negam. E aí, óbvio, não tem como a gente dizer que Deus está falando uma coisa equivocada. Deus diz ali: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Então, esse texto também vai dizer para nós que somos cristãos, frequentadores de igreja, que procuramos levar uma vida séria com Deus, nós também passamos por isso. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Então, nós criamos algumas situações na nossa igreja, na nossa casa, porque nós não queremos que aquela realidade seja aquela. E nós passamos por algumas situações de hipocrisia. Nós passamos por algumas situações de hipocrisia para tentar poupar o nosso coração de sentir dor. É natural que isso aconteça, é natural, é humano isso. Eu não estou dizendo que está certo e nem que é espiritual. No nosso caminho, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender esses 3 pontos. Em Romanos 12, depois de tudo isso, Paulo vai mostrar o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é uma ordem, não é um pedido. Paulo dá uma ordem: não se amoldem a uma coisa, mas faça outra coisa. Transformem a sua mente. Aí você vai me dizer assim: mas como nós podemos transformar se nós negamos? Bem, a primeira coisa é aquela que eu falei: há indícios da nossa negação. Se alguma pessoa, qualquer pessoa, falou para você que você tem um temperamento A e que precisa ser melhorado. Por que precisa ser melhorado? Para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo andar. Você não pode continuar doente, sendo doente no corpo. O corpo precisa ser restaurado enquanto corpo. A gente não anda sozinho. Então, se essa pessoa falou que você tem um temperamento A e precisa modificar o comportamento A, daí uma outra, segunda pessoa fala de uma outra maneira a mesma coisa, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta pessoa, o que é que você teria que fazer? O que é que você tem que fazer de acordo com o que Paulo fala? Orar. Você tem que pedir para Deus. É uma ordem para alterarmos o nosso padrão de percepção das coisas espirituais, do reino de Deus. É uma ordem, você não pode ficar assim. E eu estou dizendo não pode, não é no sentido de te coagir. Eu estou dizendo não pode porque não é bom para você e nem bom para as pessoas que estão junto com você. Para as pessoas que convivem com você, se você se mantém nesse padrão, você vai trazer sofrimento para você e para essas pessoas. E tudo bem, acontece, a gente faz isso. Todos nós estamos em negação. E o problema não é esse. O problema é você continuar na negação, se enquadrando em um daqueles 3 passos, não levando em conta os toques que Deus tem dado por meio de outras pessoas e não entrando com ousadia na presença de Deus, para Deus abrir o seu entendimento. E aí eu li 3 questões. Para a gente entender com mais clareza a nossa negação, a gente tem que entender assim:
o que nós sabemos ou conhecemos. O que nós sabemos que não conhecemos e o que não sabemos que não sabemos. Por exemplo, o que nós sabemos ou conhecemos. Eu sou professor, eu sei produzir texto e eu fico confortável na produção de texto. Eu não teria dificuldade em produzir um texto de muitos gêneros, de muitos tipos. O que nós sabemos que não sabemos? Eu não conseguiria produzir um texto com jargão de direito, com jargão técnico da área de medicina, com jargão técnico da área de finanças, porque eu não sei. Eu conheço a estrutura do texto, eu poderia dizer se tem concordância ou não, mas tem um monte de termo e aplicação daqueles termos que eu não entenderia. Então, eu sei que eu não sei. E até aí, tudo bem. O nosso problema é quando nós não sabemos que não sabemos. Existe essa possibilidade é real, é presente no nosso dia a dia, muito presente o tempo inteiro. Então, tem um monte de coisa que eu não sei, mas eu não sei que não sei. Eu poderia dar um monte de exemplo sobre hábitos alimentares dos moradores do país que se chama Laos. Tem muita gente que nem sabe que o Laos existe. Quem dirá os hábitos alimentares daquele povo? Então, existe um monte de coisa que eu não sei que não sei. E é aqui que está o nosso problema. Muitas vezes nós negamos também porque nós não sabemos que não sabemos. E eu acho que estou fazendo a coisa certa. Eu usei o exemplo de Jó. Deus conhecia o coração de Jó e sabia da sua integridade. Jó 1,8 diz assim: Então disse o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus conhecia Jó. Deus sabia da integridade do coração de Jó, mas Jó achava que conhecia Deus e achava que fazia a coisa certa. Só que Jó não sabia que não conhecia Deus intimamente. No final do livro de Jó, no final de tudo aquilo, então Jó, no comecinho do livro, Jó dizia assim, o próprio Deus falou assim, meu servo íntegro, ele faz oração pelos filhos, e Jó achava que aquilo era o bastante. No final do livro 42, Jó não sabia que não conhecia Deus intimamente, porque aquelas ações que Jó fazia não eram o bastante para trazer conhecimento de Deus. E se a gente não conhece Deus, a gente não entende qual é a vontade dele, de Romanos 12. Se você não se abre, se você não sai da negação para a sua cura, tudo o que as pessoas já falaram para você, por favor, leve em conta, considere, entre em ousadia na presença de Deus e pergunta: Deus, fulano, fulano, fulano e fulano já me disseram tal coisa. Se é verdade, por favor, abra o meu entendimento. Jó disse assim, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois de um processo de experiência, Jó conseguiu perceber, Jó conseguiu ver e abriu o entendimento. O processo de Jó foi toda a experiência que vocês sabem, né? E a gente não precisa passar pelo que Jó passou. E nós não precisamos ter uma experiência como a de Jó para que Deus mude a nossa percepção sobre ele e sobre a espiritualidade e sobre o modo que ele vai curar, sobre o processo terapêutico que nós passamos aqui no CR. Eu não preciso passar por sofrimento. Não preciso. Agora analise aí, por favor, pense com você, quantas vezes, quantas pessoas, por quanto tempo têm falado para você sobre um determinado comportamento que é ruim para você,
que é ruim para as pessoas que convivem com você, que traz dor em especial para você. Não é egoísmo. Eu não quero, por exemplo, que o meu companheiro de grupo se cure porque é bom para mim, porque ele vai ser uma pessoa boa para mim no grupo, eu vou fazer festa. Não, isso é secundário. Eu quero que ele se cure porque ele sofre. E se ele sofre, uma pessoa doente pode trazer doença para o meio que ela vive. Se ele sofre, quem ama essa pessoa vai sofrer junto. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que o buscam discernir e conhecer. Isso está escrito em Daniel 2:21. Não precisamos ter uma experiência negativa como a de Jó. Nós precisamos ter ousadia e entrar na presença do Altíssimo depois de tudo que a gente tem ouvido, e isso a gente sabe. Por mais que eu negue um monte de coisa, eu sei, eu digo assim, fulano vem falar uma coisa para mim que não tem nada a ver comigo. Aí a Mariazinha veio, o Joãozinho veio, o Luizinho veio, e as pessoas continuam falando coisa para mim que não tem nada a ver comigo. Isso é um indício, querido. Entre com ousadia na presença do Altíssimo para perguntar para Ele. Está escrito ali na parte B do texto, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Não existe mover de Deus, não é porque Ele não pode, tá? Mas não existe mover de Deus na sua vida se você não o convida para entrar. Deus é cavalheiro. Apocalipse diz que Jesus está na porta do nosso coração batendo. Se alguém abrir, existe uma condição. Se você não abrir, ele bate. E não é bater com força para quebrar, porque ele podia meter o pé na porta, entrar e quebrar tudo, mas não vai fazer. O Deus que a gente serve é um Deus amoroso. Ele é um Lorde, ele é um gracioso. Ele não vai fazer isso. Ele espera que você reconheça esses sinais que as pessoas têm falado e veja o que é que tem que ser feito, entre com ousadia na presença dele. Então a gente começa a nossa reflexão aqui. Depois de tudo isso que eu falei, a gente começa a nossa reflexão aqui. Nós não precisamos passar pela experiência de dor para conhecer o Altíssimo e para passarmos por um processo de cura. Quem passou pelo processo do CR junto comigo no ano passado, viu, em especial, minha esposa, minhas filhas, as pessoas do meu círculo primário de convivência, viram o processo pelo qual eu passei e a mudança que Deus trouxe na minha vida. Não sou mais do que ninguém, é testemunho, eu estou dizendo que eu entrei com ousadia e eu quis mudança. Foi fácil? Não foi fácil, porque eu precisei sair da negação. Segundo ponto, Provérbios 2,16, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então eu sempre vou dizer que se eu tomar uma cervejinha não vai fazer mal. Eu sempre vou dizer que se eu assistir um filmezinho não vai me fazer mal. Eu sempre vou dizer que, mas tem um monte de gente dizendo que não. Então, ouse e entre na presença do Altíssimo. E peça discernimento e sabedoria. A negação só sai quando a gente enxerga o fato. Foi o que aconteceu com o Caim. Quando Deus entra na nossa presença, a gente, ainda em negação, Deus entra na nossa presença, e Ele confronta, a gente entende. Não precisa ser como aconteceu com Caim. Nós podemos voluntariamente entrar na presença de Deus para buscar essa cura. E é isso que eu tenho proposto hoje para vocês. Eu estou propondo exatamente isso. Entrar na presença do Altíssimo voluntariamente, por amor a Ele, por tantas dicas que tantas pessoas já têm dado ao longo da nossa vida sobre algumas coisas que elas percebem que machuca a nossa vida. Não é mudança para ela, é mudança para mim, porque aquilo me machuca.
Salmo 119, 130, verso 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Efésios 1, verso 18, primeira parte. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Então, todos nós negamos, todos nós estamos divididos em 3 grupos, que já foram ditos ali atrás. Ou nós estamos no grupo 1, que eu nego, ou no grupo 2, que eu reconheço, mas publicamente eu nego, ou nós estamos no grupo 3, que eu nego e crio uma realidade falsa. Ao longo dessa fala, nós vimos que não é possível que a gente ande sozinho e enxergar nosso processo de negação sozinho. O Senhor dá sabedoria, da boca do Senhor procede o conhecimento e o discernimento, as palavras iluminam o discernimento e dão discernimento aos inexperientes. E aí Paulo diz que a oração de Paulo, e que essa seja a minha oração para mim e para todos nós que estamos ouvindo aqui hoje, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos. Então, eu quero que nós entendamos isso daí. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versos de 15 a 18. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra, que essa tropa havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" E o profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então veja, quando nós estamos numa situação que não conseguimos ver, no exemplo do livro dos Reis aqui, o menino era ajudante de Eliseu e ficou com medo, e o Eliseu estava tranquilo na presença do Altíssimo, conhecia, andava com ele, e a oração dele foi curta: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então, no nosso processo de negação, nós só precisamos de ousadia para fazer essa oração. Nós precisamos de ousadia para fazer a oração que Eliseu fez em favor do menino. Você vai fazer em favor de você. Entre com ousadia na presença do Altíssimo e diga: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja a minha negação. Você quer ser curado? Você quer passar pelo processo de cura e de restauração? O primeiro passo do celebrando a restauração é sair da negação. Racionalmente, se você tem um mínimo de relação com a racionalidade, com o pensamento, você entendeu que de algum jeito todos nós negamos. Eu nego também, e eu estou no meu processo de cura de alguns pontos, porque eu consigo enxergar a negação só agora. A oração é simples. Para nós sairmos da nossa negação, nós precisamos entrar com ousadia e pedir isso. Senhor, abra os meus olhos. Abra os olhos do meu coração para que eu veja. Abra os olhos do meu coração para que eu veja, e eu vou entender o que está acontecendo, e com a sua ajuda eu vou conseguir mudar o meu comportamento, e vou entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue. É mais um toque. Eu tenho certeza que é mais um toque que Deus está dando por meio de mim para vocês. Através de mim, Ele está usando essa palavra
porque ele tem visto a dor e o sofrimento de muitos que ainda não saíram da negação, ainda estão patinando, ainda estão no primeiro passo. A gente precisa sair, é difícil, eu sei, mas nós nos enquadramos em um dos três. Ou nós simplesmente negamos, ou nós sabemos internamente, mas externamente nós negamos, ou nós negamos e criamos uma realidade mentirosa, ficcional, na nossa mente e queremos viver como se aquilo fosse verdade. Para nós pensarmos hoje, então, as perguntas, para nós dividirmos o nosso grupo, é assim: por que sabemos que não sabemos? E por não saber que não sabemos, fica a pergunta: existe algo em sua vida que precisa de restauração, mas você está em negação? Lembra do que eu falei? Existe um monte de coisas que eu não sei que não sei. E por não saber que não sei, eu nego a existência delas. Simples. Segunda pergunta: manter-se na negação alivia a sua dor ou o seu segredo? Como? Sua resposta pode ser sim ou não. Não alivia. Como não alivia? Alivia. Como alivia? Precisa responder esse como é importante. E a terceira pergunta é: qual é a imagem que você tem de Deus que o leva a negar buscar ajuda nele? Por qual é a imagem que nós temos de Deus que impede que busquemos ajuda e cura em Deus? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Qual é a imagem que eu tenho de Deus que enquadra a minha dor em um daqueles 3 primeiros pontos que eu tinha dito, que impede o meu buscar, impede, que trava a minha comunhão com Deus, que faz com que eu não ande na direção dele, sendo que Deus é amor? O que foi que colocaram na minha cabeça, ou a minha percepção de Deus, ao longo do que eu acho que é certo e errado, foi construindo um monte de imagem de Deus na minha cabeça. Essa imagem pode me impedir de buscar ajuda de Deus para me curar. O que é isso? Ou quais são essas imagens? Essa é a reflexão que eu tenho para essa noite, e eu desejo que, do fundo do meu coração, a minha oração é a mesma de Paulo aos Efésios: que Deus abra os olhos do nosso coração para a gente entender. Querido, entre com ousadia na presença do Altíssimo, fazendo a oração de Eliseu: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. É isso daí, muito obrigado, Deus abençoe a todos.